Dia antes da manifestação do universo. Ele é a unidade, a matéria-prima, o caos que contém tudo em potência, o nada, o grande princípio, a própria essência de todas as coisas, o Espírito Divino, eterno, imutável, que sabe tudo e está em todas as partes. O santuário seguinte é o de Ptah, Deus na hora em que a sua vontade manifesta a criação e dá lugar ao universo. Na segunda fase, Deus ativa a sua vontade, sua energia divina, para manifestar o universo e cria a matéria. Esse Deus que cria o universo foi chamado de Ptah. Nos escritos sagrados está representado por um homem envolto em faixas, que segura um bastão composto de 3 símbolos. O Ankh, ou símbolo da energia vital criadora, que se manifesta como vida nas pulsações do sistema vascular. A força divina é chave da vida. O Uas, que representa a artéria principal, simboliza o canal por onde flui a energia pelo corpo. Também tem a forma de um bastão que utilizavam no campo para controlar serpentes. O controle da corrente vital, a serpente energética, o Kundalini que sobe pela coluna vertebral. O Djed, que simboliza o eixo de crescimento e desenvolvimento de todo ser vivo, a coluna vertebral que estrutura todos os seres, dando forma aos diferentes corpos. O bastão de Ptah tem, portanto, uma profunda simbologia referente à energia que gera a vida. Ptah representa o momento em que a vontade ativa de Deus manifesta uma força sobre si mesmo que condensa sua substância original, a que chamamos espírito. Este reage, criando uma força contrária expansiva que põe o universo em movimento. Essas duas forças contrárias polares produzem momentos de equilíbrio que criam o cosmos, os planetas, a natureza. Os cientistas atuais chamam esse momento de Big Bang. A força que condensa é chamada de força centrípeta. A reação expansiva chamam de força centrífuga. Desde Einstein, se aceita que a matéria seja uma forma de energia, uma coagulação ou condensação de luz. O espírito é considerado a substância original, que por sua própria natureza imprime sobre si mesma uma força que a comprime num volume, na matéria, que é luz com densidade. Ao fazê-lo, gera automaticamente uma força contrária, que tenta soltar-se da forma em que está comprimida, conseguindo como resultado o movimento e o tempo. A terceira e última fase da criação é quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, com a mesma capacidade de criação e de consciência. O chamaram de Amon-Ra. O principal símbolo de Amon-Ra é sua enorme coroa, que simboliza a consciência que toma forma no mundo dual. Por isso, está dividida em 2 ramos que saem da unidade. Cada ramo tem 7 folhas, 7 níveis por onde passa a consciência, desde o momento em que encarna pela primeira vez no corpo de um homem, até o momento em que se ilumina, livrando-se das limitações materiais. Quando a classe dos sacerdotes desapareceu, o sentido desse símbolo se perdeu. Isso fez com que se acreditasse que praticavam a idolatria, num sistema religioso com muitos deuses. No entanto, o Antigo Egito sempre acreditou em um único Deus. Basta entender o sentido de cada símbolo para revelar a sua aparente complicada teologia e descobrir que é tão simples quanto a sua geografia. No templo de Osíris, em Abidos, o único Deus, em cada uma das fases da criação, tem o seu próprio santuário. O último santuário é o de Amon-Ra.
representa o momento em que no universo existente, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança com o propósito de conscientizá-lo sobre a própria vida. Esta é a capela central do templo, dando importância central ao aparecimento da consciência no universo. Em seus muros aparece o símbolo do deus Amon-Ra e o faraó, como o homem consciente que agradece pela vida, aceitando suas partes de luz e de escuridão, de gozo e de dor, compreendendo-a como um processo de aperfeiçoamento. Amon-Ra também simboliza de maneira fálica a multiplicação da consciência, com um falo à altura do umbigo, o lugar de onde cresce o homem. Usa sempre alguns dos símbolos sagrados, a chave da vida ou o canal da energia. O universo e sua essência, o homem, evolui até a consciência absoluta. O destino divino do homem é chegar ao passo seguinte da evolução, um ser espiritual e supramental. O faraó envolve Amon-Ra com uma capa transparente, representando o dar forma a Deus na mente do homem, para que compreenda a razão da existência. Aponta com seu dedo para o terceiro olho, ponto reconhecido em muitas religiões e cultos como a porta além do físico. Amon-Ra recebe uma taça em forma de coração que contém o amor e a sabedoria armazenada pela evolução de todos os homens. As três capelas seguintes estão dedicadas da seguinte maneira: a primeira a Osíris, a segunda a Ísis e a terceira ao filho de ambos, Horus. Na criação polar que se manifesta como luz e escuridão, Osíris e Ísis representam a luz, o avanço da consciência através dos ciclos de vida, morte e renovação. A polaridade contrária é representada por Sete, a força da escuridão que detém o homem, a matéria condensada, as paixões animais. Horus nasce quando a luz triunfa sobre a escuridão. É o filho de Osíris e Ísis. Representa o momento em que cada ser espiritualiza a sua matéria, deixando para trás a sua animalidade original, transformando-se num ser sem limitações, consciente de todas as vidas que viveu. Osíris aparece nos muros de seu santuário com diferentes chapéus simbólicos na cabeça. Momentos distintos do processo de aperfeiçoamento, diferentes etapas e estados adquiridos. O processo de evolução acontece simultaneamente de duas maneiras. Um processo visível e exterior de evolução física, onde uma forma cada vez mais sofisticada de corpo é mantida e transmitida continuamente através da hereditariedade. E um segundo processo invisível de evolução do espírito através da reencarnação, em direção a graus cada vez maiores de consciência, até chegar o momento do nascimento de Horus no interior de cada homem. Num processo de autotransformação, se abandona a animalidade original, o peso morto da subconsciência corporal e a luz da consciência ilumina tudo. No santuário de Ísis, se explicava aos iniciados a existência de um princípio feminino, capaz de gerar luz. Seu nome significa trono. Cada imagem simbólica expressa um pensamento de uma maneira muito simples, além da linguagem. Na filosofia esotérica, se diz que cada símbolo tem 7 chaves. Ísis é simbolizada por uma mulher com um abutre na cabeça, sobre o qual se apoiam 2 chifres de vaca que sustentam um disco dourado. Osíris e Ísis representam 2 forças gêmeas, orientadas à espiritualização da matéria, à evolução da consciência. No mito, converteram-se em irmãos ou em marido e mulher.
O abutre é um pássaro que voa e que é totalmente